Antônio, bom dia, Paula. Bom dia, tudo bem? Como é que você está, Alexandre? Tudo bem, como estão as coisas? E aí, Paula, tudo bem? Oi, Alexandre, e aí, Antônio? Prazer recebê-los aqui hoje para a gente bater um papo sobre um tema tão novo, tão relevante e que tem gerado tanta curiosidade, né? Vamos lá. Vou começar fazendo as apresentações, porque são duas pessoas extremamente relevantes no mercado aqui. Primeiro vou começar com as mulheres, ô Antônio. Então aqui está a Paula, que trabalha na RD e é líder do time de Tech Recruiting, já possui uma longa experiência na área de RH e também uma grande experiência em marketing digital, né, por já estar ali na RD. Então, Paula, bem-vinda aí para o nosso bate-papo. Com certeza você vai contribuir muito. Obrigada pelo convite, Alexandre. Prazer. Muito bom. E Antônio, que além de um grande parceiro de longa data, é o CEO e fundador da Conquest One, né, que esse ano, inclusive, completa 20 anos de mercado, e é uma consultoria especializada em staffing de TI, outsourcing e headhunting. Então, bem-vindo, Antônio. Legal, obrigado, Alexandre. Obrigado aí pelo convite, é um prazer participar aí com vocês. Eu que agradeço. Bom, e para quem ainda não me conhece, eu sou o Alexandre, sou o CEO da Ultimarketing aqui no Brasil, que é uma empresa de marketing especializada no segmento de tecnologia e que tem visto agora essa demanda muito alta pela parte do RH junto com o marketing, né? A gente sempre falou de marketing e vendas e agora cada vez mais falando de marketing e RH juntos, pensando na estratégia de negócio. Então, para a gente já começar com a parte boa aqui, eu já vou passar para as perguntas. Então, primeiro eu queria entender de vocês como que vocês enxergam no cenário atual que a gente tem vivido, essa questão do distanciamento e do isolamento, quais estão sendo os principais desafios para atrair e contratar potenciais colaboradores para as empresas. Então, quem quiser começar, fica à vontade. Paula, você quer começar? Legal. Acho que não é só o momento de agora, assim, é um momento que a gente já vem vivendo há alguns anos, né, que é justamente de transformação digital. Então, principalmente quando eu penso no cenário de tecnologia, eu enxergo dificuldades que vão de encontro com a demanda da mão de obra qualificada versus a oferta da mão de obra qualificada. Então, são muitas empresas buscando os mesmos profissionais, as pessoas sendo abordadas diariamente por, né, uma infinidade de pessoas, e a gente tem que trabalhar muito em como que a gente identifica os nossos diferenciais enquanto empresa, né, para conseguir de fato chamar a atenção dessas pessoas. Então, tá atento em quais são as necessidades das pessoas que a gente está buscando, para que a gente possa mostrar como a gente oferece isso para elas também. Por aqui a gente tem percebido também, a gente trabalha bastante com profissionais na área de TI, né? E a escassez de profissionais, ela já era grande, parece que agora com essa pandemia ela se tornou maior, as restrições se tornaram mais complicadas, né? Você tem muitos projetos que estão sendo executados em home office, você tem uma parte de fit cultural também, que acabou ficando um pouco mais complicado com esse negócio da pandemia. E esses acho que são os principais desafios que a gente está vivendo aí nesse momento. Ótimo. E quando vocês consideram esse processo de, né, primeiro do engajamento, mas e o processo de contratação? Como que tem sido esse desafio que vocês têm enxergado de trazer o novo talento para dentro da empresa? Bom, no nosso caso a gente já utiliza aí algumas ferramentas, né, de mercado que acabaram facilitando um pouco esse trabalho ao longo dos últimos anos, né? Mas uma coisa que, por último, a gente tem experimentado e começamos a ter aí algum resultado é justamente entrando nessa parte de inbound recruiting, né? Que é algo novo que a gente ainda está tateando e estamos começando a ver como funciona, né? Ver quais são os resultados disso. As ferramentas tradicionais, como LinkedIn, como fóruns, como
outras formas de divulgação que a gente acaba utilizando, elas já são mais conhecidas, né? Já são mais de conhecimento público e acabam, em certo ponto, até sendo meio esgotadas, né? E com o momento de pandemia, onde todo mundo acaba ficando mais em casa, onde todo mundo mudou um pouco a configuração de onde que você está, né? A gente acabou enxergando que precisávamos de um ferramental onde o acesso fosse mais direto ao ponto, né? Talvez seja isso aí que a gente vai falar um pouquinho hoje. Boa. E, Paula, você também tem percebido essa dificuldade, às vezes, de encontrar os profissionais, como o Antônio disse, buscar no LinkedIn? Às vezes você tem um profissional muito bom que você não encontra nesses meios comuns, né? Então, principalmente nesse cenário, como tem sido. Sim. O que acontece hoje é que uma conta do LinkedIn Recruiter, ele já se tornou o mainstream ali, né? Ele não é mais um diferencial. Então, a gente, como profissionais de RH, tem que estar um passo à frente também, no sentido de buscar outras formas de fazer aquilo que a gente sempre fez. Né, esse exemplo que o Antônio trouxe sobre utilizar o inbound é muito legal, né, é uma forma de olhar para outras áreas e trazer o que tem de melhor para dentro da nossa própria área, né? Então, isso é super importante, assim, como que a gente faz diferente o que a gente sempre fez, se atualizando tecnologicamente e adaptando técnicas e ferramentais de outras áreas para conseguir ter maior sucesso. Ótimo. Não sei o que vocês acham, mas acho que a parte de assertividade, né, eu acho que os candidatos e as empresas, né, elas buscam cada vez maior assertividade na contratação, né? E quanto mais informação você consegue passar, né, de uma forma mais crível, de uma forma mais facilmente acessível, né, melhor para todo mundo, né, tanto para quem busca o candidato quanto para o candidato que está sendo buscado, né? Pelo menos é isso que a gente tem percebido. Uhum. E vai muito de encontro. Perdão. Pode seguir, Paulo, vai lá. Não, eu ia falar que vai muito de encontro até com o que o Antônio trouxe antes sobre a cultura, assim. As pessoas querem se identificar com a empresa que elas estão entrando, né? Elas precisam saber como a gente trata nossos profissionais, as pessoas que trabalham com a gente, o que elas têm a aprender, o que elas se desenvolvem, qual o impacto que elas têm dentro daquilo que elas vão estar fazendo no dia a dia, né? Então, tu prover isso para elas como uma forma de conteúdo facilita muito que essa identificação aconteça, não só da gente olhar para eles e identificar, mas de eles olharem para a gente também e identificarem. É importante, né? Esse lado as empresas às vezes têm muito esse foco na empresa, né? Então, ser a melhor empresa que venha trabalhar aqui, mas e aí, né? E o colaborador, né? Ele realmente tem esse interesse, tem esse fit para poder encaixar também. Então, os dois lados são importantes, com certeza. Loureiro ia falar alguma coisa? Não, eu só ia acrescentar, né, que quanto mais informação você consegue passar para um candidato no momento do recrutamento, melhor, né? Você mostra maior transparência, você leva um conteúdo que muitas vezes ele não tem sobre o que está acontecendo no mercado dele, sobre quais são as expectativas da empresa, não só com a parte técnica, mas com a parte comportamental, né? Você vai apresentando a empresa ao longo do processo para ele, né? E às vezes ele ainda nem é candidato, mas quando ele vier a ser candidato de fato para uma oportunidade que surge, ele já conhece aquela empresa. Então você tem um pouco aí do branding da empresa, né? Do employee brand sendo feito, né? Então acho que assim, quando hoje informação é uma coisa importante, né? E quanto maior a qualidade e melhor a frequência, melhor para todo mundo que tem que decidir alguma coisa, né? Sim. Interessante. Isso a gente fez uma pesquisa essa semana, já que a gente teria esse bate-papo nosso aqui, sobre o conhecimento das pessoas sobre inbound recruiting. A gente soltou no LinkedIn essa pesquisa e 80% não conhecem inbound recruiting, 10%
sabem o que é, e 5% ouviram falar e os outros nem responderam. Então, ficou naquele limbo ali. Então, a gente realmente tem um negócio novo, uma estratégia nova para ser trabalhada nas áreas de RH, que aí é como a Paula disse, que é de trazer uma novidade e fazer diferente. Então, até para a gente entrar um pouco mais no inbound recruiting, eu vou falar um pouco sobre o inbound marketing, que ele está muito associado no processo de atração. Então, tanto que o inbound normalmente ele é representado pelo imã, né, de fazer a atração. Então, o inbound a gente cria um funil de marketing pensando em atrair empresas que têm potencial para se tornar parceiras da nossa empresa, né? Então, potenciais clientes. Então, a gente faz um processo de atração com rede social, a gente usa o Google Ads para poder, numa pesquisa, ser encontrado, usa conteúdo com estratégia de SEO para também, de novo, numa busca orgânica do Google, ser encontrado, ou seja, usa um webinar, né, ações desse tipo aqui, para poder atrair potenciais clientes. Quando esse cliente ele é atraído para dentro do site, a gente vai fazer toda a estratégia para converter aquele visitante em um lead. Então, você vai começar a ter o nome daquela empresa, o cargo de quem é daquela empresa e tudo mais, e entender o que ele está interessado. E aí a gente trabalha o relacionamento, que é comunicar com aquelas empresas sobre o que é relevante com o principal desafio que ela tem, para no futuro ela virar uma oportunidade e ser encaminhado para a área comercial. Então, o inbound marketing, ele faz todo esse processo com um funil, né? Realmente o RD ele facilita muito isso, né? Que ele já tem todo o processo desenhado dentro da própria plataforma. E eu acredito que o inbound recruiting vai seguir essa mesma linha, correto? Então, é ter um funil agora, só que desenhado, focado em candidatos e para a área de RH, o que é ótimo, né? Porque é uma forma de estruturar e começa a fazer um processo de integração entre marketing e RH, que antes se falava muito de integração só de marketing e vendas, mas talvez marketing e RH. Então, acho que, Paulo, eu até vou jogar para você, e como você está nesse meio do inbound, tanto do recruiting quanto do inbound marketing, o que realmente é o inbound recruiting, né? E como que ele está relacionado com o marketing? Uhum. Ele se relaciona quando a gente pensa nas pessoas que se aplicam nas nossas vagas, ou as pessoas que enfim, a gente busca como os clientes do inbound marketing, né? Então, a gente pega essas pessoas, esses talentos, e entende eles como clientes, porém, da nossa marca empregadora, né? Essa é a diferença, não é da marca da empresa, e sim da marca empregadora. E eles vão passar por um funil muito similar, né? O próprio funil do inbound marketing, e traçam toda uma jornada que também é muito parecida. Então, a gente consegue aplicar os mesmos princípios, né, do inbound marketing para dentro do inbound recruiting. Então, como um exemplo, assim, da jornada, né, de um talento, a gente vai passar, por exemplo, desde o aprendizado e descoberta, que é logo no início, onde a pessoa está ali se familiarizando, conhecendo um pouquinho mais sobre a empresa, né, de fato entender o que é, o que faz e quais são os valores, para depois passar pelo reconhecimento da marca, né, então aqui ela já começa a identificar, aprofundar um pouquinho mais, identificar o que ela gosta, né, ela vai avançando nessa jornada para definir se ela está interessada ou não em trabalhar com a empresa. Depois a gente passa por uma etapa de consideração da marca. Então agora a gente já tem um interesse mais desenvolvido, a gente já tem aquela pessoa com uma alta probabilidade aí de ou se aplicar nessa vaga ou aceitar, né, o contato, digamos assim, de alguém da área de Talent Acquisition. E aí depois vamos para a aplicação propriamente dita, então a gente já está convertendo essas pessoas para dentro do nosso funil agora de recrutamento, né, para passar por um processo seletivo e aí eventualmente a contratação. Então ele segue uma jornada que é muito parecida com a jornada de inbound marketing, né, e isso ajuda a gente a entender melhor quais são esses touch points que a gente vai fazendo com essa pessoa ao longo do caminho, como que a gente pode interagir com ela, né, que tipo de conteúdo, material a gente consegue oferecer para que eles tenham mais conhecimento e vão desenvolvendo naturalmente esse interesse pela marca empregadora da empresa. Muito legal, ou seja, isso daí significa que esse processo todo que você citou, do mesmo jeito que no marketing a gente trabalha a jornada do comprador, né, que é do cliente, desde marketing atrair e relacionar e venda vender, e a área de customer success fazer a entrega com qualidade, então existe também a jornada do candidato, né, que é atrair o candidato, relacionar durante o processo seletivo e depois ele realmente ter aquela cultura que ele comprou e aceitou no processo.
Exato. E é super importante fazer um mapeamento, né, de quais são esses touch points, assim, desde uma análise do teu próprio site de carreira, né, o teu Glassdoor, tuas redes sociais, aonde esses conteúdos estão e por quais caminhos essas pessoas vão passando até elas, de fato, chegarem ao momento da aplicação. Então, o processo para atração, a gente pode pensar também, por exemplo, o LinkedIn, ele continua sendo uma rede social para atrair um candidato, como um webinar, como um código de cultura da empresa, enfim, todos são materiais para atrair o potencial. Com certeza. Como um artigo explicando sobre como é trabalhar naquela área especificamente, né, que aquela pessoa possa ter interesse, como compartilhar cases de sucesso de pessoas que já trabalham com a empresa. Isso é muito legal também, porque a gente consegue se identificar com aquela pessoa e com aquele tipo de trabalho, né? Então tem, enfim, eventos também que a gente pode fazer, muito similar ao que a gente já faz. Newsletters com novidades sobre o que está acontecendo dentro da empresa, sobre como é a cultura, e-books mesmo, falando um pouquinho mais sobre aquelas atividades. Tem bastante coisa que dá para criar, que é muito similar ao que a gente já faz tradicionalmente no inbound marketing. Muito bom, muito bom. E aí, disso, para criar esse processo, existem os desafios, né? Claro, nada que para começar algo novo nunca vai ser tão simples, né? A gente precisa ter um estudo, um aprofundamento. E aí, Loureiro, como você tem essa experiência aí de longa data já com essa parte toda do processo com a Conquest, de contratação e de recolocação e, enfim, de staffing, qual que para você hoje quais seriam, né, os principais desafios para poder criar uma área de inbound recruiting dentro de uma empresa? Eu acho que antes de tudo você entender qual é o mecanismo de funcionamento, né, do inbound recruiting e do inbound marketing, né? Eu confesso a vocês que eu levei um tempinho para poder assimilar os conceitos que estão por trás disso, né? E eu não sei se todos que estão aqui já conhecem isso, mas todo mundo já deve ter passado pela experiência na internet de procurar uma bicicleta, por exemplo, ou procurar um objeto, uma roupa, alguma coisa que você quer e, de repente, você até acha a tua bicicleta, mas você depois passa uma semana, um mês, sei lá quanto tempo, recebendo avisos de que, olha, bicicleta na Netshoes, bicicleta em qualquer lugar aí. Então você passa o tempo todo sendo avisado que você tem bicicleta disponível, né? E esse é o conceito que está por trás do inbound recruiting, ou seja, quando você manda um conteúdo, quando esse conteúdo é acessado por alguém na internet, ele é um conteúdo que já vai com um endereço, né? Então, ou seja, você não manda conteúdos aleatórios para quem nunca está pensando em comprar bicicleta, né? Então, você acaba com os mecanismos que existem por trás do browser, e as tecnologias que estão por trás de tudo isso, você consegue identificar um candidato que está buscando emprego. Ou você consegue identificar uma empresa que está buscando candidato, né? E aí você acaba gerando os conteúdos que você criou para serem direcionados diretamente para esse público, né? Então você acaba tendo acesso a um público que está procurando um determinado perfil de emprego, né? Então entender esse conceito foi o básico para a gente poder começar a entender onde precisava investir, né? Então você precisa começar a ter uma equipe que pensa digital. Então uma equipe que começa a pensar como é que ela gera conteúdos para esse público. É uma equipe que começa a pensar como é que ela investe em anúncios na internet para poder chegar nesse público, né? Então, como é que você monta uma campanha dentro de uma ferramenta como o Google Ads ou como o Facebook para poder justamente atingir esse público com conteúdo do teu negócio, da tua empresa. Então, acho que o principal desafio é esse, é entender como é que esse modelo de negócio funciona,
né, para que você coloque os recursos necessários para poder viabilizar o modelo, né? Então, no nosso caso, a gente teve que montar uma área específica de digital para poder tratar tudo isso, tanto da parte de inbound marketing como da parte de inbound recruiting, né? Mais ou menos isso. Não sei se deu para esclarecer um pouco. Ficou claríssimo, pelo que eu entendi. Então, o grande desafio é o departamento de RH realmente absorver o que é o inbound marketing, né? O conceito é a base do inbound marketing para aplicar isso numa estratégia. Isso, porque por trás do inbound marketing tem muito conhecimento específico, né? Então, por exemplo, se o pessoal não saber que existe, por exemplo, uma tecnologia de pixel, que é a tecnologia que segura lá os dados de cada acesso que o usuário faz para poder depois ser explorado por uma das empresas que estão por trás do inbound marketing, ou que estão por trás de colocar um anúncio ou tudo mais. Por exemplo, o LinkedIn usa os cookies, o Google tem os cookies. Todos eles têm tecnologias que vão segurando informações que depois são utilizadas para você poder fazer uma abordagem mais assertiva, né? Então, basicamente é isso. Legal. Paula, alguma coisa para poder complementar? Eu super concordo com o Antônio. Acho que o marketing para o RH, ele é terra pouco navegada, digamos assim, né? A gente não tem o costume, tradicionalmente, de trazer o marketing para dentro. É uma coisa que vem acontecendo, né, ao longo dos anos, mas é muito recente ainda. Então, eu concordo com ele. Eu acho que o primeiro ponto é se familiarizar, é estudar, é entender bem como funciona todo esse processo, né, de marketing e como a gente transforma isso para dentro da nossa realidade do RH. Né? Então, entender quais são os termos, quais são as linguagens, quais são as técnicas, ferramentas, enfim, porque no início isso tudo parece muito misterioso para a gente de RH, assim, e conforme a gente vai absorvendo aquilo, fica uma coisa tão clara e até natural, assim, que a gente pensa, nossa, por que eu não fiz isso antes? Começa a fazer sentido, né? Eu estava vendo uma pesquisa aqui que eu recebi essa semana, né, falando um pouquinho sobre o inbound recruiting, né, e foi interessante saber que o conceito do inbound recruiting já existe desde 2006, né, que ele foi criado pelo HubSpot, né, ou seja, já faz tempo que isso existe, né, nos mercados onde o universo digital já está sendo mais explorado, isso já é de maior conhecimento. Em mercados como o nosso, isso praticamente é desconhecido, como você começou aí no começo da apresentação, né, Alexandre? Então, achei bem interessante isso. E sempre é buscar conhecimento, né? Porque conhecimento tem. Confesso que das pesquisas que eu tenho feito também sobre inbound recruiting, tem pouco conhecimento, porque se fala, mas fala-se pouco ainda, né? Acho que realmente é algo novo, que tem uma grande tendência aí para o próximo ano, principalmente, isso está mais disseminado. E aí, falando desse processo ali, dessas dificuldades de criar, pelo que eu entendi, então, a gente tem que ter uma ferramenta como marketing, né? Pensando pelo marketing, a gente tem um RD, por exemplo, Station, que ele faz a parte do marketing e termina ali com uma oportunidade que vai para a área comercial e cai dentro do CRM do vendedor. No caso da área de RH, se a gente trabalhar dentro do RD, fazendo esse processo de atrair, converter, relacionar e gerar um potencial candidato para uma determinada vaga ou para o banco de vagas de talentos da empresa. Para onde que a gente manda isso? Vai ter um CRM para a área de RH ou existe algum software que pode ser utilizado? Enfim, tem como a gente fazer alguma integração desse tipo? Você, Paulo, pode responder. Senão eu respondo aqui. Sim. O RD Station, ele pode ser integrado com o ATS das empresas, né, que é o que a gente chama o Applicant Tracking System, que é como se fosse o CRM para recrutamento, digamos assim. Então existe. O nosso, por exemplo, aqui na RD, então o que acontece? A gente pode fazer tanto
importar para dentro do RD Station os contatos, quanto também o contrário. Então, cada pessoa que se aplica com a gente em uma vaga, ela cai direto também lá no RD Station. Então, a gente consegue trabalhar das duas formas, tanto tirando informação do ATS e jogando para o RD, quanto também o contrário, sabe? Então, é possível, bem tranquilo, assim, e dá sim para integrar. Depende muito do ATS que a pessoa usa, mas acredito que sim. Para começar o nós aqui, ATS para RH. Okay. Nós aqui estamos justamente nessa fase agora, na parte de integração com o nosso ATS. A gente tem um ATS interno e a gente está trabalhando justamente nessa fase. Ou seja, através do RD, você administra o funil, administra a divulgação dos conteúdos, né? O RD meio que trabalha nessa parte de linha de frente com os provedores, com o Google Ads, ou com o LinkedIn, ou com o Facebook, ou com qualquer um desses provedores. E aí ele faz a linha de frente e manda as informações para o nosso ATS. A gente está, nesse momento, nessa parte de integração. Muito bom. E é importante, né? Porque facilita e faz o que o inbound fala, que é realmente criar essa automação, né? E vice-versa, porque você também manda do ATS automaticamente as proposições que você quer que sejam publicadas e trabalhadas para dentro de um fluxo determinado. Exato, ele funciona para os dois lados. Legal, então é bem tranquilo bom de utilizar. Boa. E dentro da estratégia de marketing, aí voltando para o inbound marketing aqui, que é onde está a minha praia, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de encontrar profissionais que entendam sobre o digital, né? Então, um profissional que ele é mais tradicional, ele está acostumado a fazer o marketing offline. Então, para ele, o evento é presencial, é a troca do cartão de visita, tem que ter só o outbound, que é a prospecção por telefone, enfim, é sempre o contato direto para poder gerar negócio. E aí a estratégia do marketing digital gerou no início, hoje muito menos, né? A Paula acho que pode falar isso para a RD, principalmente para a gente como agência também. Achar profissionais capacitados em marketing digital sempre foi muito difícil, hoje está muito mais disseminado o conhecimento. Então, ter uma pessoa que conheça do digital também é um desafio. E para o lado do recrutador, também é um desafio ter um recrutador, tem uma diferença entre o recrutador que sempre faz a entrevista presencial e o processo sempre presencial até concluir a vaga, e o recrutador que pode agora fazer aqui, por exemplo, poderia ser uma entrevista, né? Outmarket, por exemplo, 4 pessoas entraram na empresa na sexta-feira, o processo foi 100% digital, a gente não teve contato presencial com ninguém, e concluiu-se as 4 vagas dessa forma. Então, existe diferença nisso, entre ter um recrutador digital e um tradicional? Posso falar? Por favor. Eu posso falar o que nós presenciamos aqui, né? Foi assim, primeiro que a equipe de recrutamento, né, os recrutadores, eles evoluíram, né, nesses últimos anos, né? Então hoje eu diria para você que eles já são, se você comparar com carros, já são quase carros semi-autônomos, né? Então eles já têm um nível de digitalização bom, eles já são usuários de plataformas digitais que ajudam nesse processo de recrutamento e seleção. A parte presencial já, em muitos casos, não é nem mais uma fase executada, né? Eles praticamente exatamente hoje é tudo remoto, né? Até a entrada depois, o onboard do colaborador, hoje também já é remoto. Então, tem colaborador que nem passa pela empresa. O cara é tudo remoto, né? Eu acho que a adaptação do recrutador ao inbound recruiting, ela tende a ser relativamente simples, por conta desse conhecimento que eles já trazem, né? E por conta da própria facilidade que existe de entender os conceitos do inbound. O que você precisa é de ter um pouco de acesso a técnicas de marketing, né? A técnicas de criação de conteúdos, né? Para que você acabe gerando conteúdos mais atrativos, né? Conteúdos com informações mais de fácil digestão, né? Eu acho que isso é o essencial. Agora, a aderência do recrutador ao universo digital, ela é relativamente simples. A gente está justamente nessa fase de trazer esses recrutadores
para entender essa nova forma de divulgação de oportunidades de trabalho, né? Para que eles também entendam o outro lado, como é que o marketing pode ajudá-los a fazer uma divulgação mais efetiva. Ótimo. Bom. E Paula, você vê a diferença? Eu acho que para mim é meio que um caminho sem volta, assim, né? A gente não tem como não evoluir com a tecnologia, assim, essa é uma necessidade do nosso trabalho, mas eu vejo que a gente pode sim ir além em muitas questões, como por exemplo, que nem eu falei lá no início, a gente trazer ideias de outras áreas para dentro do nosso próprio mundo, adaptar isso, pensar em como fazer as coisas melhores. Então, como um exemplo, assim, a gente pode olhar também para engenharia ou desenvolvimento e entender o que eles estão usando de tecnologia, né? Quais são os processos que eles estão fazendo e será que tem alguma coisa que a gente consegue adaptar, trazer, tornar a nossa vida como recrutador ainda mais fluida, digamos assim? Então, acho que é um olhar de melhoria constante, acompanhando a tecnologia que precisa existir, assim, acho que a gente passou, de fato, muito tempo fazendo as coisas tradicionalmente, né, mas hoje a gente pode ir além, se a gente tiver esse olhar aí setado para que melhorias a gente consegue trazer em termos de tecnologia para dentro do nosso processo. Legal, muito bom, muito bom. E do lado do candidato, existe alguma diferença? Tem algo que é necessário, que é benéfico para o candidato nesse processo de ter uma estratégia de inbound recruit, ele ser selecionado, não ser selecionado, mas ser encontrado talvez, ou encontrar uma empresa pelo meio digital e começar a relacionar mesmo sem ter uma vaga? Tem benefícios para ele? Bom, a primeira delas é tu de fato conseguir ter mais informações mais relevantes, digamos assim, sobre a empresa, né? E aí de fato avaliar se tu te identifica com aquilo que essa empresa está oferecendo ou não. Isso para mim já é um fator bastante benéfico, né? A disponibilidade das informações mais aprofundadas que possibilitam para ti entender isso faz sentido para mim ou talvez não, né? Então, como eu me identifico com essa cultura? Eu acho que isso já é um benefício bem bacana. Existem outras formas também de trazer conteúdo que podem preparar essas pessoas para determinados momentos, como, por exemplo, quando a gente falou lá no início sobre artigos explicando de uma determinada área, né? Então isso pode preparar essa pessoa para o que ela vai encontrar, para o seu dia a dia, né? E até mesmo às vezes para o processo seletivo, né? Então também existe um benefício aí de ter um maior entendimento sobre aquela posição, sobre aquela área, né? E até mesmo sobre como fluir melhor aí através do processo seletivo, né? Então, para o candidato, vejo esses benefícios, assim. Legal. Antônio? Eu concordo com você, Paulo. Eu acho que o maior benefício, na minha opinião, para o profissional que busca uma oportunidade e acaba sendo conhecido através do inbound recruiting é conhecer conhecer melhor a empresa para onde ele está eventualmente se candidatando, né? Porque ele vai ter um acesso a uma informação de melhor qualidade, uma informação divulgada para todos, né? Ele não vai ficar à mercê de uma captação, uma entrevista com meias palavras. Ele vai ter mais acesso a uma informação mais global, onde aquela informação está sendo compartilhada com mais gente na internet. Então, assim, você acaba tendo uma informação mais ampla, né? Eu não sei se eu consigo ser claro nisso, mas quando o candidato ele é abordado diretamente por um recrutador na maneira tradicional, a informação que ele recebe é muito para ele, né? Então, muitas vezes, ele corre o risco, né, de receber informações que não são tão públicas ou não são tão
de fato a cultura da empresa. Já quando você tem isso pelo inbound marketing, o que está sendo colocado ali está sendo colocado para todo o universo que está consultando aquilo. Então todo mundo está vendo qual é o padrão de cultura da empresa, como é que ela está buscando candidato, que tipo de informação que ela está colocando. Então isso dá uma transparência maior para o candidato na hora dele buscar uma oportunidade. Então acho que esse é um benefício bem legal. Exato, e gera um alinhamento de expectativas até melhor, né? Entendendo um pouquinho mais o que tu como pessoa ganha trabalhando para essa empresa, né? O que tu vai aprender, o que tu vai te desenvolver, e enfim, acho que mitiga um pouco o risco de aquela pessoa se deparar com algo que não conhece, digamos assim, depois de entrar na empresa. Exatamente, Paula, perfeito. Então está bem relacionado até a questão de turnover, né? Diminui a chance, pode ser que diminua de candidatos entrarem e ficarem menos tempo. Está bem relacionado com o inbound marketing, que é a mesma coisa, né? É a forma de atrair clientes certos para a sua empresa. Porque às vezes você atrai um cliente que ele pode parecer um bom cliente e na hora que ele entra a cultura é diferente, a forma de trabalhar é diferente e o desgaste que se gasta ali é muito maior, né? Exato. Muito bom. E tem até, para quem está acompanhando com a gente aqui, a Paula fez um artigo recente aí sobre inbound, que ficou muito, muito completo, inclusive, bem relevante. E tem um ponto que me marcou lá, que você comenta que tem uma pesquisa da Glassdoor, que os talentos eles chegam a ter 18 contatos, né, com a marca empregadora. Então, é um processo que a gente acha que é tão simples, né? Mandar um currículo e participar de um processo seletivo. Não, mas são 18 contatos, é muita coisa. Eu não imaginava que era tanto isso. Exatamente. É porque acho que hoje são muitas empresas disponíveis, né? E as pessoas acabam pesquisando muito antes de fazer uma aplicação. Isso é bem positivo, né? E isso também oferece para a gente muitas formas de nos mostrar enquanto empresa, né? Pensa, a gente tem 18 chances de atrair aquela pessoa para dentro do nosso processo seletivo, né? Então isso é muito legal também se a gente consegue identificar aonde estão esses pontos, né? Legal. É uma forma de você divulgar a empresa bem forte, né? Porque muitas empresas não têm o reconhecimento de marca como tem um Google, né? Como tem uma Microsoft, como tem empresas que estão na mídia o tempo todo, né? Então, através do inbound marketing, você acaba tendo essa possibilidade de divulgar a sua empresa, divulgar a cultura, divulgar o seu produto, divulgar coisas que vão trazer o interesse de mais candidatos para trabalhar na sua organização, né? Perfeito? Legal, muito bom, muito bom. Bom, e aí agora trazendo só um pouco aqui do que vocês estão falando e que está fazendo sentido para mim aqui para a gente atrair então os candidatos, a gente pode pensar em fazer estratégia. Vocês falaram de newsletter, né, para poder comunicar de forma contínua, postagem em redes sociais, eu acho que faz muito sentido. O código de cultura da empresa é algo que pode ser compartilhado também, então uma empresa tem um código de cultura e compartilhar isso pelo meio digital faz sentido ou não? Isso é só quando entra? Com certeza. Pode ser Na minha opinião, com certeza. O código de cultura do Netflix é um que foi amplamente divulgado quando eles lançaram e acho que até hoje é um exemplo para muitas pessoas de RH. E bastante gente conhece. Com certeza sim, com certeza sim. Depoimentos de pessoas que trabalham na empresa é muito legal também, então é bacana tentar fazer um programa de embaixadores e pessoas que estejam dentro da empresa e gostem do que façam e possam levar isso para fora, né, como levar isso para fora também. Cultura é muito importante, né? Uma outra pesquisa que eu estava olhando, né, essa da Accenture, diz que quase 80% dos profissionais dão mais importância à cultura da empresa, né, à qualidade do lugar de trabalho, do ambiente de trabalho, né, do que à própria remuneração. Né? Então, é um número muito grande. Né? Então, quanto mais você consegue falar sobre a cultura do negócio, como é que os colaboradores se sentem trabalhando dentro da tua empresa, dando exemplos, colocando algumas informações que às vezes vão em posts. É um trabalho que acaba gerando um desejo do profissional de trabalhar naquela empresa. Né? Isso é muito positivo.
E dentro da área de, como todos nós aqui estamos na área de tecnologia, certificação é algo que é muito importante para muita vaga, né? Então, às vezes um profissional, seja um desenvolvedor, ele tem que ter uma certificação, tanto, vamos supor, desenvolver para RD, ou se a Concast vai fazer uma contratação para uma grande empresa de tecnologia, precisa de algumas certificações. Dentro do inbound, nesse processo de comunicar, é possível a gente incluir, por exemplo, certificações como uma etapa desse relacionamento com os candidatos, mesmo não tendo uma vaga ainda, mas preparando aqueles candidatos que têm o perfil para se certificarem em alguns temas, ou seja, ajudá-los a se tornarem mais qualificados? É possível fazer isso? Na minha opinião, sim. Você está divulgando um conteúdo dando dicas, né, de que carreiras têm mais demanda, de que tecnologias que têm mais demandas, né? Então, por exemplo, ontem estava numa reunião, o cliente estava dizendo que a partir de agora ele só quer desenvolvedores que conheçam cloud, né? Então, ele está lá com mais de, sei lá, uns 700 profissionais na área só de desenvolvimento, e o cara está falando, olha, aqui a gente está iniciando um trabalho para todo mundo saber o que é cloud, como é que você faz desenvolvimento para cloud, como é que você usa banco de dados em cloud. Então, assim, essas dicas, chegando com conteúdos relevantes através do inbound recruiting, podem ajudar os profissionais a se capacitarem, ficarem melhor capacitados, né? Então, isso é bem bacana. Uhum. É como quando no inbound marketing a gente trabalha na nutrição dos clientes, até que eles estejam preparados aí para fazer uma compra, funciona da mesma maneira. Só que o legal disso é justamente a possibilidade que tu tens de desenvolver pessoas, né? Então, assim, vamos supor que o Antônio tem pessoas no pipe dele que ainda não tem essa experiência em cloud, né? Mas são profissionais ótimos e que ele gostaria de no futuro poder contar. Então, por que não trabalhar em materiais que ofereçam conhecimento para essas pessoas e direcionem eles para o que eles vão precisar aprender para conseguir aquela vaga? E aí, é uma estratégia de longo prazo, sim, mas é uma estratégia que vale muito a pena, né? Não só para a empresa, mas para a pessoa também, né? O quanto a gente está conseguindo trazer de benefício também para aquela pessoa. Então é muito legal se trabalhar na nutrição e não só na atração, né? São estratégias diferentes, caminhos diferentes dentro do inbound recruiting, mas acho que ambas têm um benefício gigante para todo mundo. Legal, muito bom. Muito bom. Ou seja, então a empresa ela pode preparar o terreno, né? Preparar o caminho ali para o candidato se desenvolver, e aí cada vez mais a empresa começa a se tornar uma referência para o candidato, né? Porque com certeza. E daqui a 6 meses ele volta preparado, pronto, né? Para assumir aquela posição já com o conhecimento técnico que precisava. Ótimo. E aí nesse caso, Lorena, vai lá, por favor. Não, pode falar. Não, que eu já ia perguntar sobre o banco de talentos, que vocês estão falando aí de ter vários, né, no TRI, e aí me surgiu uma dúvida sobre a questão de banco de talentos. Então, vamos supor, a gente fez um processo de atração, né, para a área de RH, atraiu lá com conteúdo, o marketing trabalhou aquele conteúdo para determinado tema, trouxe vários candidatos participaram da parte de nutrição, foram nutridos ali, certificaram, enfim, conheceram sobre a cultura da empresa, e aí no final a gente contratou uma vaga, né, fechou um candidato e definiu. Mas aí sobraram ali naquele ranking ali 50 candidatos com um ótimo potencial, que precisa desenvolver uma coisa ou outra, como você acabou de dizer, e aí a gente pode trabalhar isso. O que a gente faz com esse banco? A gente retém esse banco e continua alimentando com conteúdo e com informação para poder, num futuro, a gente aproveitar essas pessoas? Aí você vai depender muito de cada empresa, né? Na nossa, por exemplo, a gente tem um sistema de Big Data que ele é alimentado com todas as informações que nós recebemos dos nossos candidatos, né? Então, assim, se você um dia passou pela página da Conquest e se cadastrou, ou se você de alguma forma chegou aqui com um interesse como candidato, você vai para o Big Data e, surgindo qualquer oportunidade, o Big Data vai sugerir o teu
teu nome para determinada posição, né? Então, ou seja, essa informação ela acaba sendo sempre aproveitada, né? E você vai formando com isso um enorme banco de dados de informações com os profissionais do mercado, né? Eu não sei hoje aí o tamanho disso, por exemplo, na nossa empresa, mas eu lembro que a última vez que nós falamos disso, sei lá, estava número, acho perto de 200 mil candidatos, 200 mil profissionais, né? Um número bem alto. Ou seja, numa vaga que abre hoje, você vai usar, então, tanto Big Data quanto Analytics para fazer esse processo de buscar ali dentro do sistema algum candidato, ou alguns, né, candidatos que tenham perfil para aquela vaga para continuar já a partir dali. Sempre, sempre. Então, todo esse trabalho que você emprega para poder captar informações de talentos do mercado, ele acaba sendo canalizado para dentro do banco de dados para que depois seja explorado de diversas maneiras, né? Você tem informações que servem diretamente para um processo, mas você tem outras informações. Então, você tem analytics que servem para te dizer, olha, qual é o tipo de vaga mais procurada, qual é o salário médio, qual é as competências mais solicitadas, tempo médio de trabalho. Tem várias informações que são utilizadas no nosso dia a dia, que ajudam os nossos clientes também na hora de buscar montar uma equipe, criar um profissional, abrir uma vaga, fazer um processo. Bom, ou seja, a tecnologia ela realmente faz parte de um processo de RH, e aí a gente volta no discurso de transformação digital, que realmente pessoas preparadas, né, para estarem prontas para um processo em que a tecnologia faça parte, os processos bem definidos e a tecnologia ali como base para poder fazer com que tudo aconteça da melhor forma, certo? No fundo, a gente está falando o seguinte: nós estamos trazendo informações que estão sendo trabalhadas e cada vez mais com o emprego aí de algoritmos, né, e agora com inteligência artificial, você consegue trazer benefícios para o mercado do manuseio de todos esses dados, né? Legal. E esse aí agora uma pergunta por exemplo, você tem essa solução que você consegue fazer essa análise aí dos candidatos e dos profissionais que estão cadastrados. Isso é algo que cada empresa ela tem que desenvolver o seu, ela tem que criar o seu, ou é possível comprar isso fora? Por exemplo, eu quero ter isso na Ultimarket para poder sempre fazer uma análise de potenciais candidatos. Eu consigo buscar isso de alguma forma, eu tenho que ter o meu aqui dentro, que não é fácil de ter isso, né, claro. Eu diria para você, a gente já acompanha esse mercado há alguns anos, né? Fora do Brasil, você tinha empresas onde essas informações já tinham uma maior fluidez, né? No Brasil agora, nos últimos 2-3 anos, você vem tendo empresas se posicionando para fazer isso melhor. As empresas de staffing tradicionais, né, já tinham isso internamente, né, porque isso é um diferencial de negócio na hora de você ser mais rápido, mais ágil, de você conseguir entregar um candidato com mais assertividade, né, entregar um profissional com mais assertividade. Então, depende um pouco. O Brasil está evoluindo, a gente já começa a ver empresas especialistas especificamente em softwares para essa finalidade. Legal, muito bom. E Paula, na sua opinião, o RD, a gente pensando agora então nessa questão da tecnologia dentro da área de RH, o RD, então, começa a ter uma necessidade talvez da área de RH ter seu próprio RD, para ele poder ter uma base ali, para ele trabalhar candidato, ter os fluxos, e ter uma ferramenta para fazer esse processo todo acontecendo dentro do RH. Com certeza, isso facilita muito, bastante, até puxando o gancho, por exemplo, da nutrição, né, tu falasse dos candidatos que, as pessoas que não foram aproveitadas naquele processo seletivo naquele momento porque tinha uma vaga só, então dentro do RD Station tu consegue criar
segmentações diferentes de acordo com cada cargo, né? E aí continuar relacionando com essas pessoas, oferecendo conteúdos que falem diretamente com elas. Então, tu consegue diferenciar quem está ali no teu pipeline para vagas de vendas, quem está ali para vagas de desenvolvedores, e aí produzindo materiais para fluxos diferentes e pessoas diferentes que conversem exclusivamente com aquelas pessoas. Então, isso já é um aspecto muito legal que a RD Station te permite fazer, né, para especificamente nutrição, por exemplo. Então, com certeza, assim, é bastante útil que se tenha isso, até para tu poder analisar também o que está gerando de resultados para ti, né? Então, o que isso significa? Das pessoas que se aplicaram nas tuas vagas, ou vieram, ou tu foste, enfim, contatar, que foram impactadas pelo processo de inbound recruiting, tu consegue analisar todas essas conversões, tu consegue daí entender qual o resultado que tu tá de fato tendo com aquelas ações específicas, né, e ajustando conforme for necessário. Então, para isso também é muito importante, facilita muito a tua vida tu ter um dashboard com todas as informações que tu precisa ali disponível, né, em relação ao processo de inbound recruiting, com certeza. Ou seja, vocês dois trouxeram isso, que também, além da tecnologia, ter os KPIs e realmente ter métricas, né, para acompanhar o resultado do que está sendo feito. Então, de novo, mais uma evolução para a área de RH, de também começar a ter resultados e relatórios, ser mais analítico, né, no que está sendo feito também. Já mas se tornar ainda mais analítico com a tecnologia. Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente já está chegando no final, tem algumas perguntas que surgiram aqui que eu vou aproveitar para poder fazer. A primeira pergunta que eu queria fazer, na verdade, é: esse processo do inbound recruiting, né, ele serve para algum cargo específico, é para analista, para técnico, enfim, é para esse perfil, ou a gente pode pensar num perfil executivo também? Às vezes o CEO de uma grande empresa, a gente consegue atrair para um processo desse com inbound recruiting? Eu posso responder. Eu vejo isso da seguinte maneira: bicicletas, quando procuradas pela internet, elas são procuradas por diversos interessados, né? Você tem médico, você tem estudante, você tem engenheiro, você tem donos de casa, você tem o universo, né? A internet está aberta para todo mundo, e eu vejo a mesma coisa os profissionais, né? No fundo, o que vai fazer diferença é a empresa que está publicando a oportunidade, que está divulgando o conteúdo. Se ela é mais focada no segmento médico, se ela é mais focada no segmento de vendas, se ela é mais focada em tudo, se ela é focada no segmento de TI. Então, a ferramenta atende todos. A internet, sim, é bicicletas, entendeu? Para todo mundo, né? Quem quer comprar, a diferença é, no caso dos profissionais, o que a empresa se propõe a vender, né? Ela se propõe a vender, vender não, o que ela precisa. Ela precisa recrutar vendas, ela precisa recrutar TI, engenharia, petróleo, sei lá. Comunicar de acordo com o que seja necessário. Legal isso que tu trouxesse, porque vai muito de encontro com o conceito de persona do inbound marketing, né? E isso existe para dentro do inbound recruiting também. Tu precisa identificar quem é a tua persona ideal, né? Com quem tu queres conversar. Então, assim, no momento que tu fizer isso, identificar qual a tua necessidade, é aí que tu começa a produzir conteúdos que são direcionados para aquela pessoa em específico. Então, sim, a gente pode fazer para um processo de CEO, e a gente conhece também clientes nossos que já fizeram para processos de estágio, né? Então, são fluxos completamente diferentes, são conteúdos completamente diferentes, mas eles funcionam da mesma maneira. O que é importante é, o que tu tá comunicando tem que ser certeiro para aquela pessoa que tu quer atingir. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Bom, a outra pergunta aqui é usar essa estratégia de recrutamento digital pode ajudar na retenção dos colaboradores? Acho que sim, né? Vocês até responderam sobre isso já. A questão de reduzir o turnover dos colaboradores, né, pela questão da cultura. Exato. Acho que a partir do momento... Pode falar. Desculpa lá. A partir do momento que você mostra como é a sua empresa, mostra como é a cultura do seu negócio, você acaba atraindo
talentos já mais dentro daquele perfil, né? Então, há sim uma relação com a capacidade de retenção. Eu acredito nisso. Ótimo. Exato. Principalmente quando a gente relaciona o que a gente falou, né? Que é o alinhamento de expectativas. Queremos garantir que estamos trazendo pessoas que realmente estão alinhadas com a empresa e com a cultura da empresa, né? Mitigar as surpresas. Exato, muito bom. E aí, a outra pergunta é: quais são as ações que o departamento de marketing pode realizar para ajudar a tornar o RH engajado e criar embaixadores na equipe? Vocês falaram aí sobre essa questão dos embaixadores, né? Então, gerou a dúvida aqui: o que o departamento de marketing pode ajudar ao RH, o RH, né, para ser um perfil de embaixadores? Uhum. Tem diversas formas de tu criar um programa de embaixadores numa empresa, né? O marketing, bom, o que eu vejo que eles podem ajudar? Eu acho que principalmente com as divulgações, puxando essas pessoas também para que isso aconteça, né? Não seja só um programa que surja de uma vez só. Isso acontece bastante, assim, criou-se um programa de embaixadores, funcionou durante um mês e depois esquecemos, né? Então, tentar manter a cadência, utilizar das redes que o marketing tem ali disponíveis para fazer as divulgações necessárias relacionadas ao conteúdo que os embaixadores estão produzindo também é essencial, né? E, obviamente, ajudar na produção de conteúdo também, né? Marketing é marketing, eles sabem isso super bem, então, com certeza, isso é bem útil. Eu diria para você que essa parte do conteúdo ela é essencial, né? Acho que o marketing tem uma capacidade de criar conteúdos que comunicam bem a mensagem do que precisa ser falado, né? Então, essa interação do marketing, conhecendo melhor qual é o processo de venda de uma oportunidade, né? O que causa interesse num talento de participar ou não de um processo seletivo, acho que é a forma que eles têm de contribuir. Então, essa geração de conteúdo, ela tem que ser muito encaixadinha com o que a empresa espera de um profissional, né? Como que você comunica isso? Como é que você causa esse interesse de um profissional por participar de um processo? Isso começa no conteúdo mesmo. Então, é conteúdo para formar e é conteúdo para informar, né? Legal, muito bom. E mais uma aqui que seria: qual seria a forma ideal para começar esse projeto de inbound para o recrutamento? Existe um passo a passo ideal? Qual que é a fórmula do bolo aí para a gente já sair daqui tem gente querendo começar já o processo. Tá. A gente pode compartilhar até o artigo que eu escrevi essa semana, que ele tem bastante um passo a passo, assim. A gente tem bastante conteúdo também divulgado no blog da própria RD relacionado ao inbound marketing, que dá um norte pra gente, tá? Mas a primeira coisa, eu acredito que seja entender com quem vocês querem falar, né? Então, qual é a dor que esse time de Talent Acquisition está sentindo naquele momento? Vamos supor, são vagas recorrentes? São vagas que são muito específicas? Qual é a maior necessidade, né? O ideal é começar sempre pela maior necessidade. Então, assim, a partir do momento que tu identifica qual é aquela posição que está, né, te demandando mais e precisando de mais atenção, aí tu pode começar a construir a tua persona. E aí, para isso, tem todo um processo. Eu explico ele bem direitinho no próprio artigo, mas basicamente é uma série de entrevistas que tu vai fazer com diversas pessoas para entender quem é essa pessoa ideal que tu queres atrair para tua empresa. Quando tu definir isso, aí tu consegues começar a produzir conteúdo direcionado para aquela pessoa. Isso é muito importante, porque se tu encaminhar o conteúdo errado, pode ter o efeito contrário do que tu quer fazer, né? Aquela pessoa pode justamente desengajar, pode não levar tão a sério aquela ação. Então é bem importante que esteja alinhado essa conversa com essa pessoa,
tá? Então esse é o primeiro passo. Ajuda muito, sim, ter uma plataforma para fazer essa gestão, porque aí tu consegues, de fato, fazer todo o controle ali por dentro de quem são as pessoas com quem tu queres conversar, que ações tu tá fazendo e que fluxos tu tá tendo para cada uma delas, né? Isso é super importante. E começar a produzir conteúdo, muito conteúdo. Olha, tá bom. A Paula foi bem engenheira nesse processo todo, gostei, ficou bom. Mas eu já teria uma sugestão também um pouco para facilitar a vida, que foi mais ou menos como nós começamos, né? A gente, primeiro nós encontramos um suporte de alguém que pudesse nos ajudar já com o vai por aqui, ó, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, porque é mais rápido. Então a gente acabou contratando uma agência de marketing digital. Isso ajudou bastante. Eu nem conversei isso com o Alexandre, mas acho que isso acabou. Isso acabou ajudando muito, né? Porque esse conhecimento não existia, e aí a gente sofria bastante para poder fazer esse passo a passo de engenheiro, porque esse passo a passo de engenheiro é legal, super completo, né? Mas no dia a dia que você precisa ser ágil, precisa ter as coisas mais rápidas, acaba demorando mais, né? E o mundo está andando muito depressa. Você tem que usar de métodos ágeis para você conseguir não perder as oportunidades, né? Então, acho que uma agência de marketing digital ajudou bastante. Ela já resolve toda essa parte de infraestrutura, de como é que você divulga, como é que você gera conteúdo, como é que você usa a plataforma, como é que você... Então, esse é um conhecimento que, vou dizer, para o RH adquirir e implementar na empresa vai levar um tempo bem grande, né? E do lado de dentro da empresa tem uma equipe de digital que já vai entendendo a linguagem e vai entendendo os pormenores. O Google Ads serve para isso, o Facebook para isso, tem essa parte de digitação de vagas no LinkedIn, você tem... Então, essa integração do digital com a agência facilita bastante a vida. E depois é buscar o conhecimento especificamente de recrutamento dentro da empresa. Porque sem esse conhecimento você não consegue fazer o trabalho. Então, essa equipe de digital acaba funcionando como uma ponte entre a agência, o mercado e a parte interna, para você conseguir trabalhar. Isso serve também para vendas, é a mesma coisa, do lado de vendas é igual, né? Acho que o caminho é mais ou menos esse. Muito bom, ou seja... Sugestão. Sim, faz todo sentido, ou seja, definir para quem, o que comunicar para essas pessoas, ter um fluxo que a tecnologia, como um RD, por exemplo, pode funcionar ali nesse processo, e aí tomar essa decisão de ter uma equipe digital, né, para poder trazer esse conceito ali do inbound, das formas de poder engajar os talentos com a empresa, e ter o apoio, às vezes, de uma parceria de uma agência focada em marketing digital, porque já conhece a metodologia do inbound, né? Então, seriam esses passos ali para ganhar tempo, né, e velocidade. Exatamente, Alexandre, porque tem muito detalhe nesse universo todo que nós estamos conversando, tem muito detalhe, e se não dá para uma equipe focada só hoje, por exemplo, em recrutamento e seleção, administrar a quantidade de detalhes que existem, entendeu? Ou então só para a equipe de marketing, isso não dá. Então você precisa juntar as peças e fazer esse grande quebra-cabeça funcionar, entendeu? Exatamente. Não imagine isso. Muito bom, ótimo. Bom, pessoal, a gente está chegando no final aqui, já tivemos perguntas. Eu vou aproveitar aqui, antes de agradecer, eu vou soltar para quem está participando com a gente uma pesquisa, para poder a gente conhecer e saber o que a gente pode produzir mais de conteúdo. Paulo e Antônio, vou já trazer de antemão que esse tema, ele trouxe muita gente interessada no assunto, então a gente soltou esses materiais, tanto via Outmarketing, via Conquest, saíram, a Paula também divulgou isso na RD, e a gente viu que a nossa equipe recebeu muito pedido de informação sobre isso, né, de querer saber o que é inbound recruiting e tudo mais, ou seja, realmente é um tema que tem muito interesse e que tem uma tendência muito grande de ganhar espaço no mercado aí nos próximos meses e anos aí de desenvolvimento, tá?
Então, é realmente algo que a gente pode até pensar em fazer mais coisas juntos, porque eu acho que realmente faz sentido. E queria já agradecer vocês muito pelo tempo, pelo conhecimento. Eu acho que a gente fez o primeiro passo aqui, que é fazer bem o básico ali do que é o inbound, como fazer uma estratégia de inbound. E acho que tem muito conteúdo que a gente pode produzir, vai gerar muito interesse, com certeza. Pessoal que está participando, obrigado aí pelo tempo, pela disposição, pelas perguntas. O LinkedIn de todo mundo que está aqui falando está aqui no chat. Esses materiais que a gente falou também, os e-books, as entrevistas e o artigo da Paula também já estão aqui também, que a Débora colocou para a gente. Então, vocês podem consumir esse conteúdo ali e qualquer dúvida que tiver, podem entrar em contato com a gente, ok? Bom, Paulo e Antônio, muitíssimo obrigado aí pelo tempo. Ótimo. Legal. Obrigadão, Alexandre, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Também estou à disposição, se alguém tiver qualquer dúvida, pode acessar lá no LinkedIn. A gente tenta dar uma mão aí para todo mundo. Tá? Obrigadão e com certeza vamos trabalhar mais juntos. Foi muito legal. Obrigada. Vai gerar muito conteúdo. Antônio, obrigado. Legal, Alexandre. Legal, Paulo. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Vamos embora. Tá bom? Pessoal, obrigado então e boa sexta-feira aí para vocês. Até mais. Tchau. Um abraço. Abraço para todos. Tchau. Tchau.